Imagina uma mulher chegando para um processo de orientação profissional e dizendo mais ou menos assim: "Ah, eu gosto da minha área, eu estudei, eu me formei, eu trabalhei anos para chegar até aqui, só que depois que eu virei mãe, parece que esse jeito de trabalhar não cabe mais na minha vida. Eu não sei se eu quero realmente mudar de carreira ou se eu estou só exausta. Eu não sei se eu perdi o desejo profissional ou se eu estou sem tempo mesmo para desejar qualquer coisa. Eu quero crescer, mas eu também não quero viver culpada o tempo inteiro." Imaginem essa fala. E muitas vezes, junto com tudo isso, aparece um medo que nem sempre é dito de forma tão direta, mas que ronda aí muitas mulheres. Será que eu vou ser vista como menos comprometida agora? Será que quando eu voltar da licença, vão me tirar dos projetos importantes? Será que eu posso ser descartada porque eu não tenho mais a mesma disponibilidade de antes? Será que ainda existe lugar para mim profissionalmente? Você já escutou alguma coisa parecida com isso em algum atendimento? Ou já atendeu uma mulher que depois da maternidade começou a se perguntar: será que eu quero continuar aqui mesmo nessa área? Será que eu dou conta de mudar agora? Será que eu vou conseguir crescer sem precisar provar o tempo inteiro que eu continuo sendo competente? Será que é possível trabalhar, crescer e maternar sem viver com culpa? Quando uma fala assim aparece, um processo de orientação profissional e de carreira, é muito importante o orientador não reduzir a questão a uma escolha técnica. Porque não é só perguntar qual área que combina mais com você, ou então qual profissão que tem mais mercado, ou qual caminho vai te dar mais retorno financeiro. Claro, gente, que isso tudo pode entrar na conversa em algum momento. Só que quando a maternidade atravessa a carreira, a escolha profissional ela passa também por tempo, por culpa, por desejo, por identidade, por rede de apoio, por divisão de tarefas, por dinheiro, por cansaço, por projeto de vida e muitas vezes medo de perda de espaço profissional. Então hoje eu quero conversar com você sobre isso, carreira e maternidade. O que o orientador profissional precisa observar. Porque atender uma mulher que é mãe e está pensando a carreira exige uma escuta que considere tanto o desejo profissional quanto as condições reais de vida e de trabalho dessa mulher. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rita Nani, eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia e há cerca de 18 anos eu trabalho com orientação profissional e de carreira. E ao longo desse tempo, acompanhando adolescentes, universitários, adultos em diferentes momentos ali de escolha, transição, de desenvolvimento de carreira, uma coisa foi ficando muito clara para mim. A carreira, ela nunca acontece separada da vida. E isso fica ainda mais claro, mais evidente quando a gente atende mulheres que são mães. Porque nesses casos, a pergunta profissional muitas vezes vem atravessada por outras perguntas. Que lugar o trabalho pode ocupar na minha vida agora? O que mudou em mim depois da maternidade? O que ainda faz sentido? O que ficou pesado demais? O que eu desejo de verdade e o que eu sinto que eu deveria desejar? E aqui é importantíssimo ter um cuidado desde o início. Não existe uma única forma de viver maternidade e carreira. Tem mulheres que depois da maternidade elas querem acelerar profissionalmente. Tem outras mulheres que querem desacelerar. Tem mulheres que querem mudar de área. Tem mulheres que querem permanecer onde estão, só que com outras condições. Tem mulheres que estão exaustas, só que não querem abrir mão da vida profissional. E tem mulheres tentando entender tudo isso ao mesmo tempo. Por isso, o papel do orientador profissional não é dizer qual que é o caminho certo. É ajudar essa mulher a elaborar o que está em jogo na relação dela com o trabalho, com a maternidade e com o momento de vida que ela está vivendo. E é sobre alguns pontos de atenção nessa escuta que eu quero falar hoje.
E vamos lá para o nosso ponto 1. O orientador precisa observar se a dúvida é sobre carreira ou sobre as condições de trabalho. O primeiro ponto que eu acho importantíssimo observar é se essa dúvida daquela mulher é realmente sobre carreira ou se é sobre as condições em que ela está trabalhando. E isso faz muita diferença. Porque muitas vezes, gente, a mulher chega dizendo, eu acho que eu não quero mais essa profissão. Só que quando o processo começa a avançar, aparece uma outra coisa. Talvez ela até goste da área, talvez ela ainda se identifique com a profissão, talvez reconheça valor no que faz, só que o formato atual do trabalho ficou insustentável. Uma agenda muito rígida, pouca flexibilidade, excesso de demandas, longos deslocamentos, dificuldade de conciliar horários de escola, de consultas, de rotina de casa, de trabalho. E aí a questão talvez não seja eu quero sair dessa carreira, mas seja que formas de exercer essa carreira ainda são possíveis para mim. Essa diferença ela é muito importante. Uma mulher, ela pode trabalhar em uma área corporativa, gostar do que ela faz, ter competência, ter uma trajetória construída, mas sentir que o modelo de trabalho atual não cabe mais na vida dela depois da maternidade. Se o orientador escuta isso rápido demais, como mudança aí de carreira, ele pode conduzir o processo para uma ruptura que talvez nem seja necessária. Mas se ele escuta com mais cuidado, pode ajudar essa mulher a investigar outras possibilidades. Um outro tipo de empresa, um cargo com outra dinâmica, uma atuação mais consultiva, uma negociação talvez de jornada, um reposicionamento profissional ou até uma mudança de área, se isso fizer sentido depois de uma elaboração mais cuidadosa. A mesma coisa pode acontecer com uma psicóloga que virou mãe e sente que não consegue mais sustentar a clínica como antes. Talvez a questão não seja abandonar a clínica ou a psicologia. Talvez seja reorganizar a agenda, reorganizar público, formato de atendimento, o número de pacientes, ou então incluir outras frentes de atuação, como, por exemplo, a orientação profissional, como grupos, como supervisões, como projetos. Então, antes de tratar a fala como uma decisão de carreira, o orientador precisa compreender melhor o que está sendo vivido. Será que é uma crise com a profissão? É uma crise com o formato que está sendo vivido? É cansaço? É falta de apoio? É culpa? É desejo de mudança? É necessidade de renda? É uma nova prioridade, será? Porque na maternidade, muitas vezes a carreira não perde sentido. O que perde sentido é um jeito de trabalhar que não considera mais a vida real daquela mulher. E vamos para o nosso ponto 2. O orientador precisa observar a culpa e as idealizações envolvidas. Então, gente, um outro ponto muito importante é observar a culpa. Porque quando a gente fala de maternidade e carreira, a culpa aparece com muita frequência. Culpa por trabalhar demais, culpa por querer crescer, culpa por querer estudar, culpa por deixar o filho com outra pessoa, culpa por não estar tão disponível quanto gostaria, culpa por sentir falta do trabalho, culpa por gostar de trabalhar. E às vezes culpa também por não querer voltar ao mesmo ritmo de antes. Essa culpa pode atravessar muito as escolhas profissionais. E se o orientador não escuta isso, ele pode achar que está diante apenas de uma dúvida objetiva de carreira, quando na verdade aquela mulher ela está tentando negociar lugares muito difíceis. De um lado, o desejo profissional, do outro, a imagem de mãe que ela acha que ela deveria ser. De um lado, a necessidade de renda ou crescimento, de outro, o medo de estar falhando com os filhos. E muitas mulheres não chegam dizendo, eu estou tomada pela culpa. Elas chegam dizendo, eu não sei se vale a pena. Eu não sei se é o momento. Talvez eu devesse esperar. Talvez eu esteja querendo demais. Talvez eu não consiga dar conta.
E pode ser que, de fato, em alguns momentos, seja necessário esperar, ajustar, diminuir ritmo, reorganizar. Mas também pode ser que a culpa esteja fazendo ali essa mulher se retirar da própria vida profissional antes mesmo de investigar possibilidades. Por isso, o orientador precisa ter cuidado para não reforçar idealizações, não romantizar a mãe que dá conta de tudo, não reforçar a ideia de que a boa mãe é aquela que abre mão de todos os seus projetos em prol da sua família. Mas também não impor uma lógica de performance como se toda mulher precisasse crescer profissionalmente no mesmo ritmo o tempo inteiro. Então, fica claro que a escuta, ela precisa ser muito mais fina. O que essa mulher deseja? O que ela precisa? O que ela consegue nesse momento? O que é limite real? O que é culpa? O que é expectativa social? O que é falta de apoio? O que é escolha possível nesse momento? Esse tipo de pergunta, gente, ajuda a mulher a se escutar com muito mais honestidade, sem transformar a carreira em cobrança e sem transformar a maternidade em apagamento de si mesma. Se você trabalha ou tem interesse em trabalhar com orientação profissional, aproveita para se inscrever aqui no canal. Aqui no OPC em Foco, eu compartilho conteúdos sobre a prática clínica da orientação profissional, sobre a formação de orientadores e dos desafios reais que aparecem na condução dos processos. E vamos seguindo para o nosso ponto 3. O orientador precisa observar as condições concretas de vida e de trabalho. Então, o terceiro ponto fundamental é observar as condições concretas de vida e de trabalho. Porque quando a gente fala de carreira, é muito comum aparecerem discursos sobre propósito, sobre realização, sobre coragem, sobre mudança, sobre protagonismo. E tudo isso pode ter o seu lugar. Só que quando uma mulher que é mãe está pensando a carreira, o orientador ele precisa perguntar também quais são as condições reais para essa escolha acontecer. Essa mulher tem rede de apoio? Tem com quem dividir os cuidados? Tem estabilidade financeira? Ela tem possibilidade de estudar? Tem tempo para fazer uma transição? Tem autonomia para negociar mudanças ali no trabalho? Tem filhos pequenos? Tem filhos com demandas específicas? Tem condições emocionais e físicas para sustentar um determinado movimento agora? Essas perguntas, gente, não são detalhes. Elas fazem parte da escolha. Porque uma decisão profissional, ela não acontece no abstrato. Ela acontece dentro de uma vida concreta. E existe ainda uma condição que muitas vezes aparece de forma silenciosa. O medo de perder espaço profissional depois da maternidade. Muitas mulheres voltam da licença maternidade com uma pergunta rondando a cabeça. Será que ainda me veem como uma profissional competente? Será que vão achar que eu não dou mais conta? Será que vão me tirar das oportunidades porque eu agora tenho um filho? Será que se eu precisar sair no horário, faltar por causa de uma criança doente ou colocar algum limite, isso vai ser lido como falta de comprometimento? E esse medo, gente, não nasce do nada. Muitas mulheres já viram outras mães passando por isso, sendo desconsideradas ou tratadas como menos disponíveis depois da maternidade. Então, quando essa mulher pensa a carreira, ela não está avaliando só o desejo, habilidade, mercado. Ela também está tentando entender se ainda vai ter lugar para ela naquele ambiente profissional. E o orientador, ele precisa escutar isso. Porque às vezes a dúvida não é só eu quero continuar nessa carreira, mas é também eu ainda sou reconhecida e considerada nesse espaço depois que eu me tornei mãe? Essa pergunta ela pode pesar muito. E se ela não aparece de forma direta, ela pode aparecer como insegurança, como retraimento, medo de pedir promoção, dificuldade de se recolocar, receio de negociar condições ou a sensação de que precisa provar o tempo todo que ela continua sendo boa.
Por isso, gente, quando a gente fala aqui de condições concretas, nós não estamos falando só de agenda, de renda, de rede de apoio. Nós estamos falando também das condições simbólicas e institucionais que permitem, ou que dificultam, claro, que essa mulher continue ocupando um lugar profissional com reconhecimento e com possibilidade de crescimento. E é aqui que a orientação profissional pode ajudar muito. Não para dizer vai ou não vai, mas para ajudar a transformar desejo em projeto possível. Às vezes, gente, a escolha não vai ser uma grande ruptura imediata. Pode ser uma reorganização gradual, um curso inicial, uma mudança de setor, um projeto paralelo, uma retomada de networking, pode ser um reposicionamento profissional, uma preparação para uma mudança futura. E isso não diminui a escolha. Pelo contrário, às vezes, respeitar as condições reais é o que realmente permite que a escolha se sustente. E vamos seguindo para o nosso ponto 4. O orientador precisa observar a identidade profissional depois da maternidade. Então, o quarto ponto é observar a identidade profissional, porque para muitas mulheres a maternidade não muda só a rotina. Ela também mexe com a forma como elas se percebem. Algumas mulheres falam assim: eu não sei mais quem eu sou profissionalmente. Ou então, antes eu tinha tanta clareza, agora parece que tudo mudou. Ou, eu ainda gosto do que eu faço, só que eu não sei se eu quero ocupar o mesmo lugar. Ou ainda, eu queria voltar a me sentir competente, desejante, reconhecida. Isso, gente, é muito importante, porque a maternidade, ela pode trazer uma reorganização da identidade. A mulher pode continuar sendo profissional, mas talvez ela não consiga mais se reconhecer do mesmo jeito na carreira que construiu antes da maternidade. E isso não necessariamente precisa ser visto como um problema. Ele pode ser um convite à elaboração. O orientador pode ajudar essa mulher a investigar o que permanece, o que mudou, o que ganhou importância, o que perdeu sentido, quais partes da trajetória anterior ainda podem ser integradas, quais novos valores apareceram, que tipo de trabalho combina mais com o momento atual, que imagem de sucesso ainda faz sentido para ela, que imagem de sucesso precisa ser revista nesse momento. Às vezes, antes da maternidade, sucesso estava muito associado a crescimento rápido, a disponibilidade, a reconhecimento externo, produtividade, expansão. Depois, pode ser que sucesso passe a incluir também autonomia, flexibilidade, presença, saúde, previsibilidade, sentido, qualidade de vida. Isso não quer dizer que uma visão é melhor do que a outra. Quer dizer que os critérios podem mudar. E se os critérios mudam, a carreira precisa ser pensada novamente. Um cuidado importante aqui é não interpretar toda mudança como perda. Às vezes, aquela mulher ela não perdeu a ambição, ela refinou prioridades. Ela não perdeu o desejo profissional, ela está tentando encontrar um modo, uma maneira de trabalhar que caiba em uma vida muito mais complexa. Ela não perdeu competência. Talvez ela esteja ali precisando reconstruir confiança depois de um período de afastamento, de sobrecarga ou de interrupção. Então, o orientador precisa ajudar essa mulher a reconstruir uma narrativa sobre si. Não uma narrativa de fracasso, não uma narrativa de culpa, mas uma narrativa que integre maternidade, trajetória, desejo, limites, possibilidades. Porque muitas vezes a pergunta não é só que carreira que eu quero seguir agora, mas é também quem eu estou me tornando e que lugar o trabalho pode ocupar na minha vida a partir daqui. Então, para resumir nossa conversa de hoje, quando a gente fala sobre carreira e maternidade, o orientador profissional precisa ter uma escuta muito cuidadosa. Porque, gente, a questão raramente é só escolher uma nova profissão ou decidir se continua ou não numa área.
Muitas vezes o que aparece é uma reorganização muito mais ampla da vida. Por isso, é importante observar se a dúvida é realmente sobre a carreira ou sobre as condições de trabalho. É importante escutar a culpa e as idealizações que atravessam a maternidade. É essencial considerar as condições concretas de vida e de trabalho dessa mulher, como rede de apoio, tempo, né? Como renda, como energia, como reconhecimento, como possibilidade real de crescimento. E também é fundamental olhar para a identidade profissional, porque a maternidade ela pode transformar a forma como a mulher se percebe, trabalha, deseja e projeta o futuro. A orientação profissional nesses casos pode ser um espaço muito potente. Não para oferecer respostas prontas, não para dizer se essa mulher deve acelerar, desacelerar, mudar, permanecer, mas sim para ajudar ela a construir uma escolha muito mais consciente, mais possível e mais coerente com o momento de vida que ela está vivendo. Porque carreira e maternidade não precisam ser pensados como campos separados, mas também não podem ser tratadas de forma simplista. Elas se atravessam. E quando isso é escutado com cuidado, a orientação profissional pode ajudar essa mulher a construir caminhos profissionais com mais autoria, com muito mais realidade e mais respeito pela própria história. Se esse conteúdo fez sentido para você, curte o vídeo e compartilha com alguém que também se interessa pela prática da orientação profissional. E se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para acompanhar os próximos episódios do OPC em Foco. Aqui eu sigo trazendo reflexões sobre orientação profissional, formação de orientadores e os desafios reais de conduzir processos com método, escuta e com consistência.